Boa noite, estimados vizinhos. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso mês dos dubladores. No primeiro episódio, a gente contou com Sérgio Sterne, a voz do Kiko em Chaves Animado, Mordecai em Apenas um Show, Mike de Monstros S.A., entre muitos outros. E hoje nós recebemos ela, Mabel César, que eternizou aí a sua voz em personagens como Luluzinha, a Jay de Eu, a Patroa e as Crianças, a Jessie de Toy Story, a Minnie, a Winnie de Pica-Pau, entre muitos outros. Então sejam todos bem-vindos. Deixem aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo a nossa entrevista ao vivo. Deixem as suas perguntas para a Mabel. Então eu vou convidar ela aqui para entrar na nossa live, para a gente poder bater um papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser incrível, porque ela é uma pessoa incrível, com um currículo invejável. Ela é a voz da Globo já tem uns 10 anos. Ela tem diversos trabalhos, de desenho animado, drama, a comédia. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão amar a nossa convidada de hoje. Ela não dublou Chaves nem Chapolin, mas no mês dos dubladores, nós vamos conversar com algumas vozes marcantes de outras séries que são tão icônicas quanto. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar. Interajam, mandem aqui a sua dúvida, a sua sugestão de tema aqui para a Mabel. Vamos ver se ela já está aqui entre nós, para a gente poder bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser divertidíssimo. Só um segundinho. Então sejam todos bem-vindos nesse nosso segundo episódio do mês dos dubladores. E hoje nós estamos recebendo Mabel César. Nós vamos conversar com ela sobre os mais diversos personagens que ela já interpretou, sobre o seu trabalho como a voz da TV Globo, entre muitos outros. Só um segundinho, deixa eu ver se ela já está aqui com a gente. Mandem a sua pergunta, a cidade de onde você está nos assistindo. Para assistir o primeiro episódio, que foi com o Sérgio Sterne, você consegue ver em nosso canal do YouTube e também aqui no Instagram. A gente deixa no canal do YouTube, que eu acho que é mais prático, né? Você pode assistir na televisão, pode assistir em outros aparelhos, né, que tem conexão com a internet. A Mabel, para quem quiser, né, ir lembrando assim da voz dela, ela é a voz da Luluzinha, ela é a voz da Jay de Eu, a Patroa e as Crianças. Ela dubla a Minnie já tem muitos anos. Ó, a Mabel já está conosco, então eu vou chamar ela aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Olá, Mabel, boa noite. Oi, Seja tudo bem? Boa bem-vinda. noite. Tudo Prazer certinho. estar aqui com vocês. Nossa, é uma honra, tá, pra gente, de verdade. Muito obrigado mesmo por ter aceito, viu? Um prazer, de verdade. Mabel, quando eu anunciei o seu nome como convidada, veio muitas pessoas mandando mensagem, assim, me parabenizando. É pra você ver assim, né? Quando a gente fala em dublagem, você é uma grande referência, né? Você tem trabalhos marcantes, a sua voz já está aí quase uma década na maior emissora do país, há 6 décadas. Então, assim, você tem um trabalho gigantesco, né? Eu já quero fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: como que uma professora do estado se tornou essa grande referência na dublagem? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Eu falo que estava no meu caminho. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, percebeu que eu estava desviando, que era para eu ser professora, mas não apenas professora de ensino fundamental. Era para eu ser professora de comunicação e de dublagem. E aí Deus soprou no meu ouvido, enquanto eu estava lá de licença maternidade, né, da minha escola, da escola estadual, onde eu daria aula quando eu voltasse da licença maternidade da minha filha Luísa. E aí eu vi um anúncio de curso de dublagem no jornal. E aí falava assim, venha fazer uma aula experimental. E aí eu não sei o que me deu. Eu liguei e falei, posso ir? Pode vir. E aí no outro sábado lá eu fui fazer aula experimental. E aí chegando lá fiz, amei. E aí ao final da aula, aquela bendita frase que o professor falou que mudou a minha vida, que foi, você já fez isso antes? Aí eu falei, não, nunca, nem atriz eu era, não é nada.
Nossa, mas parece tão fácil para você. Essa frase mudou a minha vida. Eu falei, eu quero isso para mim. E aí eu comecei a estudar bastante dublagem, sem parar. E no meio do caminho eu descobri que tinha que ser atriz para ser dubladora. Eu não Nossa. sabia disso. E aí meu mundo caiu, fiquei desesperada, literalmente. Falei, como que uma bebê amamentando de 2, 3, 4 meses, eu vou virar atriz nessa altura do campeonato? Vou voltar a dar aula já, já. E eu morava longe da escola onde eu dava aula, né, no Rio de Janeiro, era tudo muito longe da minha vida naquela época. Então, eu morava em Bangu, a aula que eu tinha que dar era em Nova Iguaçu, o curso de dublagem era na Urca, e os cursos de teatro tudo na zona norte ou na zona sul. Eu falava, gente, como é que eu vou ter tempo, dinheiro para fazer? Eu sei que depois de um pequeno momento de pânico, eu entendi que era aquilo que eu tinha que fazer da vida. E aí eu não sei, eu montei estratégias na minha vida, em todos os aspectos, de vida prática e de vida financeira, para que eu conseguisse estudar durante a semana do teatro e no final de semana a dublagem. E assim eu fui estudando os dois, enquanto eu dava aula na escola e acordava às 5h30 da manhã e comia de marmita e amamentava a Luísa, até que eu virei atriz. E aí, quando eu virei atriz, meu próximo foco era entrar na Herbert Richards, né? A famosa versão brasileira Herbert Richards. E naquela época a Herbert Richards contratava de carteira assinada. Então, minha meta é, eu entro na Herbert, eu sou contratada de carteira assinada e eu peço exoneração da escola onde eu dou aula. E assim foi. E você, antes disso, de se descobrir, né, na dublagem, você tinha alguma veia artística? Você já tinha se pensado, tinha feito uma peça, alguma coisa assim? Eu tinha uma veia artística porque eu me lembro disso quando era criança. Eu lembro de dançar muito, eu lembro de adorar apresentar, eu lembro de saber me comunicar muito bem. Tudo isso eu lembro. Só que com a vida simples que eu tinha quando era pequena, da família da onde eu vim, eu não tive chance de estudar. Eu não tive chance de me formar na dança, que era uma coisa que naturalmente eu tinha, meu corpo responde até hoje, mas eu não tive chance de me formar, eu não tive chance de fazer nenhum outro curso de teatro, eu não tive chance. E aí, por isso que eu digo que Deus, eu era muito novinha, mas já tinha me casado, já tinha Luísa, Deus falou assim, opa, minha filha, você está desvirtuando do caminho, deixa eu te soprar no ouvido para você voltar, porque o seu caminho é outro, entendeu? Então, quando eu achei que não mais na minha vida eu pudesse ter qualquer oportunidade artística, Deus colocou no caminho para mim, entendeu? Isso é bacana da gente conversar, porque muita gente já te vê como uma grande referência e não imagina que tem uma certa dificuldade no início, né? E você fez um Nossa! curso, e como que você fez? Você foi batendo de porta em porta? Você foi pedindo, conversando com diretores? Como que foi isso? Esse, na verdade, é um trabalho que qualquer pessoa que quer ser dublador, quando já fiz vários cursos de dublagem, já estou pronto para dublar, me sinto apto, me sinto preparada. Todo mundo vai ter que fazer, que é o famoso trabalho de formiguinha, que eu falo. Como é que os estúdios vão conhecer você? Você tem que ir lá, você tem que se apresentar, você tem que se mostrar, você tem que. É diferente de uma empresa onde você deixa seu currículo, né? E a pessoa analisa. Na dublagem não é isso, a pessoa tem que te ver em ação, tem que ver o seu trabalho, tem que ver. Você sabe dublar mesmo? Deixa eu ver, faz aí. Então, era literalmente isso, bater de porta em porta, em cada estúdio, falar, oi, eu sou Mabel, eu sou atriz, fiz 2 anos de curso de dublagem sem parar, eu queria uma oportunidade de poder fazer um teste, ou de assistir. Tem alguma dublagem que eu possa assistir? Naquela época ainda era possível isso. Hoje em dia isso é proibido. Por conta de confidencialidade, por conta de internet, as pessoas vão lá, assistem e depois contam na internet o que assistiu. Naquela época, né, quando eu comecei, não tinha internet. Essa possibilidade não existia. Então, era uma coisa muito legal você poder entrar no estúdio de dublagem, eu vou ficar quietinha, eu não vou atrapalhar, e ficava lá assistindo o dublador e o diretor trabalhando. Maravilhoso, aprendia horrores, né? Hoje em dia, por causa da internet, isso não pode. E aí foi isso, batendo de porta em porta, levei muito não. Me lembro de um diretor falar assim para mim, minha filha, olha só, não perde seu tempo. Um diretor das antigas, na época já era das antigas, hoje ainda está vivo, ainda trabalha, um senhor maravilhoso, que depois passou a trabalhar muito comigo e me deu grandes oportunidades e papéis e tal, mas nessa vez, do início, ele falou, minha filha,
Não perde seu tempo aqui comigo, não. É no seu timbre de voz, no seu naipe de voz. Eu já tenho várias com quem eu já trabalho. Eu não vou deixar de trabalhar com elas para botar uma pessoa nova. Perde seu tempo comigo, não, tá bem? Boa sorte. Que isso? Eu ouvi isso muito, Aham. muito, muito. Então, é por isso que eu falo para as pessoas, se eu, com toda a minha história Aham. de dificuldade financeira, de todos os mãe de uma bebê, com a quantidade de não que eu recebi, eu não tinha ninguém no meio artístico, né? Eu não tinha um pai, uma mãe, um tio, um vizinho que era dublador e que pudesse me dar nada, não conhecia ninguém, não tinha internet, então não podia ficar pesquisando. Como é que eu ia estudar, pesquisar sobre dublagem? Não tinha. Então era como se eu estivesse lá longe e a dublagem lá no outro canto e eu quisesse alcançar uma coisa inatingível, sabe? E no Aham. entanto eu não desisti. E aí é que eu falo para as pessoas, se você de fato quer isso, olha para minha história, se inspira um pouquinho e vai. Uhum. E aí é o que eu falo, uma frase famosa minha, que é: na dublagem não ficam os melhores, na dublagem ficam os mais persistentes. Então, assim, mesmo que você não seja excelente naquele momento, se você continuar perseverando, vai ter uma hora que você vai furar essa bolha, como eu furei. E hoje em dia é mais fácil, tem mais Aham. estúdios, você pode estudar de várias maneiras. Eu não tinha como ficar estudando antes. Hoje em dia você pode continuar estudando aqui, dentro de casa, com um monte de coisa, né? Então, hoje em dia tem um monte de streamings, tem um monte de projeto. Então, se eu conseguia lá atrás, com aquelas dificuldades, você também consegue se você não desistir. É o que eu falo sempre. E você lembra qual que foi a sua primeira oportunidade, seu primeiro trabalho, assim? Ou primeiro trabalho grande? Tem dois primeiros trabalhos, né? O primeiro trabalho real, eu estava fazendo um curso de dublagem com o Newton da Mata, um grande dublador, diretor de dublagem. E aí, nesse estúdio, onde ele dava aula, chegou para ele dirigir um filme evangélico. E eu era a melhor aluna dele na turma, e o Ronaldo Júlio, outro dublador, grande amigo meu, era o melhor aluno dele. Então, o que ele fez? Ele escalou eu e Ronaldo para fazer os dois personagens principais nesse filme evangélico. Então, esse foi o meu primeiro trabalho mesmo. E o primeiro grande trabalho foi assim que eu entrei na Herbert Richards. Um dia depois me ligaram falando que eu tinha um teste para fazer, e era o teste de um desenho. Falei, lindo, Aham. maravilhoso, eu estava super grata de estar. Acabei de entrar, já tem um teste. Meu Deus, eu já estava grata só por estar ali, né? E Aham. aí o teste da Luluzinha. E eu achei Nossa. que eu não ia passar, porque naquela época eu já era adulta, mãe, Aham. e a menina que fez o teste comigo era uma adolescente. Então, na minha cabeça, óbvio, quem vai ganhar é ela, porque a Luluzinha é uma menininha. Então, eu fiz o meu melhor, que eu Aham. conseguia naquela época, mas assim, sabendo que eu não ia passar, já felizona, porque eu tive a chance de entrar e fazer um teste. Meu Deus do céu. Para minha surpresa, uma semana depois, Mabel, você ganhou o teste, tá? Então a Luluzinha foi o primeiro grande papel. Nossa, e a Luluzinha ficou assim, perfeito, né? Porque apesar dela ser uma criança, ela é uma criança muito inteligente, né? Ela é feminista, ela tem seus ideais, né? Ela dá bronca ali. Ficou muito bom. O toque seu da Luluzinha é diferente. Eu Ficou pensei muito nisso na bom, de época. Eu falei, verdade. nossa, eu lembro de ler. Luluzinha tinha quadrinho, né? Tinha gibi. Aham. E aí eu lembro de ler gibi quando eu era pequena. Então voltar é como se é uma velha conhecida para mim, sabe? Fazer Aham. Luluzinha, tipo assim, não era uma coisa estranha, tipo quando eu fui fazer Digimon, por exemplo, era tudo Aham. estranho para mim. Eu não era fã de anime, eu não curtia a Aham. cultura japonesa. Então quando eu fui fazer Digimon, era tudo diferente e estranho para mim. Quando eu fui fazer Luluzinha, não, parecia uma velha conhecida. E eu Aham. adorava o fato dela ser muito feminista. Aham. Numa época em que a gente quase não falava disso, né? Vamos Exatamente. lembrar. Então, assim, Exatamente. ela reclamava do clube do Bolinha, que era só menino que podia entrar. Ela tinha várias estratégias para ela conseguir as coisas, porque ela era menina e às vezes não conseguia. Ela comandava todas as coisas que aconteciam no bairro. Genial, genial, genial. Nossa, que incrível. E você comentou da Herbert. E como que foi quando você entrou lá? Você encontrou ídolos lá?
Como que era trabalhar lá? Dizem que tinha um pátio onde as pessoas se encontravam entre um trabalho e o outro. Você tem alguma história assim? Ó, a Herbert era isso mesmo. Você entrava no corredorzinho e aqui tinham várias portas de várias salas. Essa porta, aí mais para frente tinha a porta da sala do seu Herbert, né? Porque o seu Herbert, versão brasileira Herbert Richards, era uma pessoa, era o seu Herbert, que ia trabalhar todo dia. Na frente da porta do seu Herbert, para cá, tinha um grande pátio com, com plantas e tal, e os banquinhos. E passando por este pátio, você entrava num pedação onde tinha as portas dos estúdios. Então, como naquela época a gente não tinha muito estúdio, e mesmo quando tinha muito estúdio, a gente fazia do pátio da Herbert o nosso lugar de espera. Porque, uma vez contratada, eu tinha vários trabalhos, muitas vezes, no mesmo dia. Então, eu tinha um trabalho de 9 às 10 no estúdio A, e aí depois eu tinha um trabalho de 11h30, meio-dia e meia no estúdio F. Então, eu tinha de 10 a meio-dia e meia para esperar. Muitas e muitas vezes, todos nós ficávamos no pátio, conversando, lendo livro. Naquela época não tinha internet, não tinha celular para a gente ficar olhando, né? Então, a gente sempre levava livro e ficava lá conversando, porque eu não vou ficar indo para a rua, ficar me cansando, gastando dinheiro, ou né, me estressando em trânsito e tal. Eu vou ficar aqui esperando. Então, o pátio da Herbert era um lugar de tudo isso que você pode imaginar. Era um lugar onde eu encontrei com todas as vozes que eu conhecia de uma vida inteira. Então, você imagina isso. Eu acabei de entrar na Herbert, ganhei o teste, fui fazer Luluzinha. Aí, de repente, naquela época, a gente ainda dublava junto. Olha que delícia. Então, eu cheguei para dublar e, de repente, entra do meu lado José Santa Cruz, que fazia o policial. E aí, um amor de pessoa. E aí, ele sempre me chamava de Lulu. E o Santinha, a gente chama de Santinha, né? O Santinha, a vida inteira, me chamou de Lulu, por causa da época da Luluzinha. Ninguém sabia por quê, né? A gente se encontrava em outro estúdio, na rua, Lulu! As pessoas, por que ele te chama de Lulu se teu nome é Mabel? Eu falava por causa da Luluzinha, lá atrás. Encontrava. Aí eu trabalhei com Nádia Carvalho, Mário Jorge, todas essas que eram as vozes da minha vida, eu estava trabalhando junto, porque como eu era protagonista do desenho, eu estava em quase todas as cenas. Então a gente ainda dublava junto, eu ficava lá, as pessoas iam e saíam, e eu continuava lá, porque a Luluzinha estava em todas as cenas. Então eu trabalhava com os meus amigos, que eram os amiguinhos, né, os pequenininhos, mas trabalhava com todos os grandes. E quando eu não estava no estúdio, eu estava lá no pátio, parada, ouvindo, estudando, vendo como é que as pessoas se comportavam, observando as relações. É uma coisa que eu sempre conto que é bem interessante, você observar as relações, né? Como é que as pessoas se tratavam, para o bem e para o mal, né? Então, eu comecei a ver pessoas que eram muito incríveis e pessoas que eu tinha como um ídolo maravilhoso ou maravilhosa, mas que no dia a dia não eram legais, não tratavam bem as outras, sabe? Eu comecei a ver quem era quem, comecei a escolher minhas amizades, com quem eu tinha mais afinidade, sabe? Maravilhoso. Você comentou sobre isso, da bancada de dublarem juntos. Muita coisa mudou lá quando você começou na dublagem e agora? Qual que é essa diferença de dublar antes e dublar hoje em dia? Total e completamente. Mudou total e completamente. Você imagina, você está dentro de um estúdio, a bancada é um lugar onde você apoiava o braço, era em meia-lua. Então, se a cena só tinha duas pessoas, vamos, exemplo, Luzinha e Bolinha, tava eu e Tiago dublando. Mas se a cena tinha Luluzinha, Bolinha, Aninha, o policial, tava eu, Tiago, a Flavinha, o Santinha, todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, e era só um microfone, o microfone ficava assim na nossa frente. Então, todo mundo com o rosto virado para o microfone. Só que se a gente ficasse assim, virado assim de frente, ia ficar cada um na bancada e o microfone não ia pegar muito bem, né? Então, a gente ficava de lado. Mentira. Segurando o fone, não era aquele fone na cabeça que ficava na cabeça, a gente ficava literalmente segurando o fone. Então, meio torto, meio tenso, né? Segurando o fone com ombro tenso, com o olho no texto, olho no microfone, olho no texto, olho no microfone, e todo mundo dublando junto. Então, se eu errasse aquela cena, todo mundo tinha que voltar e fazer de novo. Se a Flavinha errasse, todo mundo. Então, era um jogo de concentração absurdo, em que cada um cuidava do seu, para não fazer barulho na bancada, para não errar o texto, para não errar
a cena, porque se errar vai voltar por sua causa. Então, assim, era uma concentração absurda. Dentro do estúdio, o estúdio ficava cheio de gente, tinha uns banquinhos no estúdio. As pessoas ficavam sentadinhas esperando a hora de entrar a cena em que você ia aparecer. Hoje em dia, e eram estúdios grandes para poder fazer isso acontecer, claro, eram estúdios grandes. Hoje em dia, você grava sozinho, sozinha. Os estúdios são, às vezes, umas caixinhas de fósforo, porque só precisa de você, a televisão, uma bancadinha pequenininha, o fone você já não precisa segurar, você já coloca na cabeça, né, e fica. E aí você faz a sua parte, vai embora. Chega outro dublador, faz a parte dele e vai embora. E assim é. Então, assim, tecnologicamente falando, ficou melhor, porque hoje em dia a gente tem vários canais de áudio, 5.1, 7.1, você grava sozinha, qualquer barulho para, né? Em compensação, a parte humana e de aprendizado se perdeu. Porque eu, na bancada, trabalhando com todo mundo, eu via como cada um trabalhava. Eu me inspirava e eu aprendia. Eu aprendi muito com Júlio Chaves, aprendi muito com Hélio Ribeiro, aprendi muito com Elcio Romário, aprendi muito com Marlene Costa, aprendi muito com essas pessoas, porque eu estava ali do lado. Hoje em dia, quem começa, o máximo que vai acontecer vamos supor que você seja dublador, você está lá dublando a sua parte, aí eu vou dublar a minha daqui a pouco. Aí eu chego um pouquinho antes, aí pergunto pro diretor, posso ficar olhando ele terminar enquanto... Pode, mas entrar e ficar aí. E o máximo que vai acontecer é isso. Eu assisti o finalzinho do seu trabalho, aí você sai, a gente se cumprimenta, você vai embora, eu vou fazer a minha parte. Mas não tem mais aquela coisa de observar o outro e aprender com o outro. Mudou completamente, sabe? E eu queria te perguntar, porque eu cheguei a ver algum lugar que você comentou que uma das dublagens mais difíceis foi de Rubi, uma novela mexicana. E de fato foi, porque o espanhol é um pouco mais próximo, talvez, né, do português, apesar que tem os falsos cognatos, né? Como que é fazer uma dublagem mexicana? É bem difícil, eu sempre falo isso. Quando me perguntam, eu sempre falo, qual é a língua mais difícil para se dublar? Eu falo espanhol, porque ele é parecido com o português. Né? Quando não tem nada a ver com... As pessoas até estranham. Ué, mas se é parecido, devia ser mais fácil. Pois é, pior que não. Quando não tem nada parecido à língua, você vai só pensando no sincronismo e encaixando as batidas que é possível. As batidas que são possíveis. Quando você tem o espanhol, que tem várias palavras muito parecidas ou até iguais, quando você está assistindo você de casa, você estranha, porque uma palavra bate igual, aí outra palavra bate diferente. Aí a outra bate igual, diferente, igual, diferente, 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 igual, igual, diferente, igual, diferente, igual. Aí você fica assim, nossa, tá estranha essa dublagem. Fora que, muitas vezes, tem a língua do espanhol, puerto, embaraçada, e a gente não tem essa língua pra gente aqui. Então, para a gente poder, nós, em português, conseguirmos enganar aquela língua sem parar, a gente tem que botar mais palavra e falar um pouco mais rápido. Alguns dubladores conseguem e têm essa facilidade, outros não. E aí o que eles fazem é apenas ir falando um pouco mais devagar para poder chegar na labial. E uma vez que você fala dessa maneira, fica falso. Fica falso. Então, assim, dublar mexicano, dublar espanhol, sejam as novelas mexicanas, as novelas venezuelanas, ou essas séries maravilhosas que hoje em dia tem, que vem da Espanha, de Madrid, de Barcelona, que passam na Netflix, né? É tudo bem complicado, não é simplesinho. E Rubi, eu tinha um plus de dificuldade, porque apesar dela ser a mocinha da história, ela também era vilã. Né? Então, era uma mocinha que era vilã. Então, tinha horas que ela realmente era muito verdadeira naquilo que ela estava sentindo, no amor dela e tal. Mas na próxima cena, já estava ela fazendo uma maldade lá para conseguir passar a perna na amiga para conseguir o dinheiro ali. Então, isso era muito delicado para mim dentro de estúdio, cada hora era uma coisa e eu tinha que ter a mesma verdade. Enquanto na hora que ela era mocinha e falava com a mãe, a preocupação dela com a mãe e tal, e na hora que ela passou a perna na amiga, que ela chamava de manca, e para poder casar com o milionário lá, entendeu? Então, foi tudo um grande... Não foi simplesinho, né? Mas foi delicioso. E a novela fez um sucesso absurdo, parece que o SBT transmitiu, passou mais de 5 vezes.
Sim, sim. Um E a absurdo, né? Rubi que teve uma nova versão agora ou não? Exatamente. A Rubi teve uma nova versão agora, com outra atriz, com uma Aham, atriz chamada Camila Sodi, que é sobrinha da Thalia. Olha que legal. E aí, quando chegou essa nova versão, esse remake, o aham. Peterson Adriano, que foi quem dirigiu o Rubi lá atrás, hoje em dia ele é dono do estúdio Som de Veracruz, e a nova Rubi foi para o estúdio dele. E aí ele falou assim, Mabel, eu tive uma ideia. Ele mandou uma mensagem. Que tal a gente botar as nossas vozes nos mesmos personagens? Você na Rubi, eu no Alejandro, o fulano, não sei o que lá. As vozes principais, para que o Aham. público tenha essa identificação. Eu falei, eu Sim. acho genial, eu acho delicioso, vamos embora. E aí a gente fez. Foi para o Globoplay, se eu não me engano. E aí a gente fez esse remake todo, e essas vozes couberam, não estava Aham. nada discrepante, entendeu? Não tinha uma voz que tenha envelhecido demais e que não coubesse agora, não, super coube, todas as vozes Aham. couberam certinho, ficou natural, e foi para o Globoplay, foi um sucesso. E falando assim, né, nesse áudio em espanhol, você fez também Esmeralda e fez um outro grande sucesso que foi La Casa de Papel, né? Foi aquela vilã assim, né? Sem explicação, né? É, Como que que é foi fazer esses sucessos? é, é, complicado no sentido do espanhol. No Aham. caso da Casa de Papel, é o espanhol da Espanha. Sim. Então, o espanhol Que da é bem diferente também, né? muito diferente. Então, o espanhol do México, da novela mexicana, eles falam mais devagar, eles falam mais marcados, e eles são mais dramáticos e fazem mais carão. E o espanhol da Espanha, no caso, a Casa de Papel, eles são mais ágeis, eles falam muito mais rápido, a língua entre os dentes é mais forte, aparece mais. Aham. E no caso dessa atriz, da Alicia Sierra, da Aham. personagem Alicia Sierra, a atriz, que é a Nádia, ela é muito louca. Ela é imprevisível. Na verdade, é isso que eu falo. Quando eu assisti às cenas, quando eu fui para o estúdio gravar as cenas, eu falava, gente, mas quando você acha que a atriz está indo por um caminho, ela inventa uma coisa, ela fala de um jeito, ela muda a postura. Era assim, Aham. enlouquecedor. E delicioso, delicioso. Aham. Foi um desafio. E aí eu falei na época para o Marco Aurélio, que foi quem dirigiu, eu falei assim, foi delicioso, está sendo, né, fazer. Aí ele falou assim, Mabel, quando eu vi, quando chegou a nova Aham. temporada e que eu vi essa personagem nova, quando eu bati o olho, eu só falei assim, só pode ser a Mabel, tomara que ela possa fazer. E aí eu fiz A Casa de Papel Uhum. e agora eu estou fazendo uma nova série com ela, que ela também é uma Bacana. muito louca. Ela só Aham. pega personagens assim, densos, dramáticos, pesados, né? Porque ela gosta disso, a atriz gosta disso. Então, essa semana mesmo eu fiz. E logo, logo Aham. vai sair no ar aí uma outra coisa muito legal. Aguarda, então. Aguardem. E uma personagem sua, assim, que todo mundo é apaixonado é a Jay, de Eu, a Patroa e as Crianças. Eu queria saber como que esse personagem chegou até você, se você sabia que ia dar certo, que esse programa ia ficar tanto tempo, assim, reprisando, né? As pessoas têm uma paixão com essa série, né? Como que chegou até Impressionante, né? você? Impressionante. Impressionante. Quando Eu, Patroa e as Crianças chegou, eu não fiz teste. O Aham. Peterson, mais uma vez, era o Peterson, foi o Peterson quem dirigiu essa série. E teve teste, ele teve que indicar pessoas, na verdade. E ele não me indicou, Aham. né? E aí, quando ele teve o retorno desse e-mail, ele falou: olha, ele me encontrou e falou assim: olha, tem uma série que eu vou começar agora, comédia, família, comédia, divertido, mas não é simples, não é facinho. Eu não tinha indicado você, porque eu não vejo você nela, mas a Disney te escolheu. Voltou com o seu nome. E voltou com o nome do Paulo Vignolo também para fazer ele, que eu também não tinha colocado como sugestão. Então, assim, dá o seu melhor, vamos para estúdio e vamos lá, vamos ver. Então foi. E nessa época, eu tinha pouco tempo de dublagem. Aham. Eu não tinha uma história consolidada como dubladora. Eu estranhei. Falei, jura que a Disney voltou com o meu nome? Sério? Eu fiquei assim, sabe, Aham. chocada. E aí, quando a gente foi para estúdio, eu vi a série e a dificuldade que era fazer a série. E, e aí eu lembro quanto eu ficava
cansada, muito cansada, fisicamente cansada, mentalmente cansada, para poder conseguir pensar nas soluções da versão brasileira, da adaptação de texto. Ela falava muito alto, ela tinha muito agudo, então eu tinha que fazer exatamente igual a ela. Eu conseguia, mas eu saía de lá assim, não prestava para mais nada, sabe? Ainda tinha que voltar para casa para cuidar das filhas, eu não conseguia mais nada. E aí eu lembro de uma vez chegar para o Peterson e falei, amor, você consegue me dividir? Né? Em vez de botar, ele sempre começava às 8 da manhã, que já é muito cedo, né? Para quem morava muito longe, eu acordava muito cedo, então já chegava lá de um trânsito, e eu ia até às 3 da tarde, falando, com uma horinha só de almoço. Eu falei, eu não estou aguentando. Você pode me dividir em 2, 3 dias? Ele, ué, eu coloco você desse tempo todo, que é porque você mora longe, a gasolina, para você ficar. Eu falei, não, amor, eu te agradeço mesmo, mas eu preciso que seja dividido em 2, 3 dias para eu fazer de pedaço em pedaço, porque o meu corpo, minha voz, minha cabeça não aguenta. Você vê como era difícil. E tem muita piada americana mesmo. Como que vocês faziam para poder adaptar? Era na hora da bancada? Era na tradução? As duas coisas. A tradução vinha já, né? Mas muitas e muitas vezes a tradução vinha neutro. Ah, sim. Sabe? Neutralizava a piada. Só que na Eu, Patroa as Crianças tem claque. Claque, aquela risada. Então eu não podia neutralizar, porque um personagem fala, o outro fala, tem a claque das risadas. Então, já vem no episódio, né? Já está no episódio. É verdade. Então, essa última pessoa que fala tem que fechar a piada. Quem faz comédia sabe disso. O último fecha a piada. Então, essa última pessoa que falava tinha que ser engraçado. Não podia neutralizar e fazer uma coisa meio mais ou menos. Então, quantas e quantas vezes eu, Peterson, o Vinholo, a gente ficava quebrando cabeça para falar o que a gente pode botar aqui, que piada a gente vai fazer aqui, que, sabe? Inclusive, se você que é fã, todo mundo que é fã de A Patroa e as Crianças, começar a perceber, agora com esse olhado que eu vou te contar, é interessante de ver. Quando a gente começou a dublar, a primeira, a segunda temporada, até a terceira, não tinha internet e não tinha essa consciência que a gente começou a adquirir enquanto sociedade dos absurdos que a gente falava sem perceber. Sim, sim, sim. Então, se você pegar Eu, Patroa e as Crianças, primeira, segunda temporada, com o olhar de hoje, observando, você vai perceber que a gente falou, todo o elenco de dublagem, muita coisa que era normal naquela época e que hoje em dia não é possível mais porque não cabe mais. Com o passar das temporadas, internet chegou, essa consciência foi chegando, a gente começou a mudar o que a gente estava dizendo e a nossa adaptação de versão brasileira. A gente ia falar alguma coisa e falava, opa, isso não pode mais não. Isso não é mais aceitável hoje em dia. Tipo, chamar ela de pretinha, ou chamar o filho de debilóide, como ela chamava o Júnior. Com o passar do tempo, não era mais possível nada disso. Porque não cabe mais. Então é interessante, você que é fã, todo mundo que é fã de A Patroa e as Crianças, tem tanta coisa no YouTube hoje em dia, né? Só botar e ver. Em primeiras temporadas e últimas temporadas e observar essa troca de vocabulário desse modo de falar. E foi com Eu, Patroa e as Crianças que eu aprendi de verdade a fazer comédia, a entender que eu tenho timing de comédia e desenvolver esse timing de comédia. E hoje em dia, graças à santa internet, eu converso com aquela atriz, com a Tisha Campbell. A gente se fala pelo direct. E aí eu agradeço a ela. E eu falo isso para ela. E ela fica chocada. Ela é muito disponível, ela é muito amorosa. E ela fica chocada como eu conseguia e consigo fazer o tom dela, as gargalhadas dela, o agudo dela. Ela fala, meu Deus, eu falo muito rápido, você consegue falar mais rápido do que eu. Eu falei, não, meu bem, eu tô só junto com você, é você que fala rápido. Então é muito legal hoje em dia a santa internet permitir essas possibilidades, sabe? Sim. Não, é a mesma coisa de você estar aqui com a gente, né? Graças à internet, né? Tem esses pontos positivos, né? Total, e, assim, total. E você falou do seu time com comédia, mas você faz assim, do drama à comédia, né? Desenhos animados. Como que a Minnie também chegou na sua vida? Que é uma personagem grandiosa, né? A Minnie tem outras... Tudo tem história, né? Senta que lá vem história. A Minnie eu fiz teste quando chegou. A Minnie a turma do Mickey era dublada em São Paulo. E aí passou para o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, me colocaram no teste para Margarida.
E aí eu fiquei mega feliz, porque é a turma do Mickey, lógico. E aí eu encontrei com um diretor, o que me mandou o teste, que me chamou para o teste, algumas semanas depois, e perguntei, já saiu o resultado do teste da turma do Mickey? Ele, já. Eu falei assim, então, eu para Margarida, eu fiquei? Aí ele, não. Eu falei, tá bem. Poxa, obrigada. Ele passou, eu passei. Na outra semana, eu de novo encontrei com ele. Oi, minha filha. Oi, tudo bem? Ele, esse mesmo diretor, olha, agora acabei de lembrar. Esse mesmo diretor foi o diretor que lá atrás falou para mim, minha filha, não perde seu tempo comigo, não. Do seu naipe, já tem muita gente trabalhando, eu não vou escalar gente nova. Boa sorte. Esse mesmo diretor, anos depois, me colocou no teste da turma do Mickey. E aí foi ele que falou, não, você não passou não. Eu falei, tá bom, obrigada. Na semana depois eu encontrei com ele de novo, cruzei, oi, bom dia, tudo bem, tudo bem? Entra ali na salinha da produção e coloca a sua disponibilidade, porque a gente vai começar a gravar Mickey semana que vem. Aí eu, mas eu não passei, lembra? Você falou. Aí ele, oi? Falei, eu não passei, muita coisa na cabeça, né? Ele, oi? Falei, não, é que você ficou pra Mini. Aí eu, tá. Aí ele, é isso, dá lá de sua disponibilidade. Simplesmente a Mini, não é assim, né? Chocada, eu falei, tá. E aí, quando a gente foi dublar, eu lembro de perguntar pra ele, amor, e qual foi a voz que eu fiz, né? O que eu fiz pra Margarida que deu essa pegada pra Mini? E aí ele me mostrou e tal. Eu falei, é por aí, mas também é por aí, mas ainda não é por aí. Porque a energia da Mini, a energia da Margarida é completamente diferente, né? E aí eu cheguei na Mini e eu sou a Mini. Hoje em dia a Mini faz parte da minha vida já há muitos anos. É muito mérito, porque assim, são personagens que são assim, são difíceis, né? Não é qualquer personagem, né? É a Minnie. É o símbolo da Disney, né? E ela é muito fofa. E eu acompanhei nesses, sei lá, eu faço a Minnie há mais de 10 anos. Nossa, bem mais de 10 anos. O desenrolar e o desenvolvimento da Minnie enquanto personagem, enquanto personagem consciente nesse mundo de hoje em dia. Então, assim, ela mudou o jeitinho de falar, ela mudou as coisas que ela fala, os desenhos agora, quando tem ela, que ela tem os desenhos só dela, né? Tem desenhos que ela tá com a galera toda e tem os desenhos que são só dela. Ela é outra personagem empoderada, ativista, consciente, feminista, sabe assim? Não é só os traços que mudam, né? Tudo muda, né? O mundo mudou muito, né? Exato. A gente tá falando de um personagem que, assim, que veio ali quando começou o desenho animado, né? Olha isso. A gente tá falando de um e a gente está muito grande. Em 2023, então a Disney, mais do que nunca, acompanha todo esse procedimento, todo esse processo. E se ficar para trás, se a Disney fica para trás, imagina a chuva de críticas. Então, a Minnie, ela é precursora de vários movimentos, ela que cria coisas, ela salva, tudo ela consegue resolver do jeitinho dela, com muito amor, sendo gentil, sem falar mal de ninguém, sem reclamar. A Minnie não reclama. Alguma coisa acontece de errado no desenho, na situação, a Margarida reclama, o Pato Donald reclama, o próprio Mickey dá uma desanimada. Oh, boy! Ela é a única que fala, não, calma. A gente vai... Ela pensa, ela para, às vezes ela senta, ela fala, a gente vai resolver. Ela sempre é a personagem que dá a volta por cima, que não reclama e que consegue salvar o mundo, sabe? É muito legal. Eu acho maldade fazer isso, mas você podia fazer a voz da Minnie? Eu acho maldade pedir. Não tem problema. Eu posso fazer um pouquinho, eu não posso fazer muitão, porque a Disney não permite, mas pouquinho eu posso. Ai, Margarida, se o Mickey visse a gente fazendo essas coisas, Maravilhoso, Mabel, maravilhoso. Eu acho muita maldade ficar pedindo isso. Mas eu não aguento. Não, eu entendo. É porque muitas vezes as pessoas, quando conversam com dubladores e tal, passam um pouquinho do ponto. Sim, né? sim. Passa um pouquinho do ponto. Não dá pra abusar. Do bom senso. Eu te entendo e agradeço todo esse cuidado. Mas fazer um pouquinho não tem o menor problema. E como que é isso na rua? Às vezes você vai no mercado, vai comprar um pão, vai lá, R$2 de pão de sal e alguém reconhece a sua voz. As pessoas já lembram de imediato de algum personagem
ou ficam na dúvida como que é esse assédio das pessoas? Tem de tudo. Tem as pessoas que lembram dos personagens e tem as pessoas que acham que me conhecem muito bem, porque conhecem muito a minha voz, ou porque ouviu de uma vida inteira, né? Voz é identidade e vai diretamente na emoção da pessoa. Então, assim, essas vozes que entram na sua casa através da televisão fazem parte da sua vida. Eu sei o que é isso. Também fazia parte da minha vida antes de eu virar dubladora. E mesmo depois que eu virei. Então, eu entendo essa coisa de que a voz aproxima. Então, quando alguém acha que me conhece, é porque eu fiz parte muito da vida dele ou dela. Então, eu tenho muito cuidado e muito carinho e muita gratidão. Então, tem vezes que fala, meu Deus, mas parece tanto que eu conheço você. Ó, tem uma história maravilhosa. Eu estava em São Paulo, morando em São Paulo, e o meu aquecedor estava com problema e nada resolvia. Eu não conseguia tomar banho quente de jeito nenhum. Aí era o terceiro técnico que ia lá. Aí eu falei, moço, você tem que ser o meu anjo da guarda. Porque assim, eu não aguento frio. Essa cidade é fria, eu sou carioca, né? Essa cidade é fria, eu não estou conseguindo tomar banho quente, nada resolve, o senhor já é o terceiro que vem. E aí eu contando isso para ele, né? Porque assim, o primeiro falou que não sei o que lá, o segundo falou que não sei o que lá, aí que veio o que o senhor... Enquanto eu estava explicando, ele estava assim, ele foi fazendo assim. Ele estava estranhando. Aí teve uma hora que eu parei a explicação, falei assim, que foi? O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? O senhor está sentindo alguma coisa? O senhor quer sentar? Né? Porque na hora me passou, ele está passando mal, ele quer sentar, né? Aí ele, não, moça, não. Ele era uma pessoa muito simples, muito fofinho. Ele falou assim, é porque parece que a televisão tá ligada. Aí eu caí na gargalhada. Aí ele, por que a senhora tá rindo? Aí eu falei, deixa eu te explicar. Aí eu expliquei que eu era do... Aí ele fazia assim, eu preciso contar para minha esposa. Eu preciso contar para minha esposa. Sabe assim? Então, E assim, realmente, né, é a sua isso. voz está presente, né, em várias emissoras de televisão ao mesmo tempo, né? E são programas que, assim, que mesmo que você tenha dublado há 10 anos atrás, eles estão sendo reprisados hoje. Eles estão no YouTube. É difícil, né? É isso mesmo, eu sempre falo isso. Tem uma brincadeira nos meus alunos de dublagem, meus amigos, ou fã de dublagem, hashtag Mabel está em todos os lugares. Porque ou tá passando uma coisa que eu fiz mês passado, ou 3 meses atrás, ou tá passando uma coisa que eu dublei 5 anos atrás, ou tá passando uma coisa que eu dublei 10 anos atrás, ou tá passando uma coisa que eu dublei quase 30 anos atrás. Então, eu entendo quando você diz, nossa, eu tava na Fox, te ouvi, botei na Disney, te ouvi, botei na Globo, te ouvi. Falei, Jesus! Eu entendo isso, né? Eu sei que dá um bug e às vezes é demais, eu entendo, às vezes é too much. Mas o que eu posso fazer? É a história de uma vida, da minha carreira, né? Tô aí em movimento até hoje. Quantos anos de carreira já, Mabel? Quase 30. É muita coisa. É É, muito conteúdo. é, é muita coisa. E hoje em dia, os games também estão em alta, né? Tem alguma diferença em dublar game? Como que é esse trabalho dos games? Tem, porque quase sempre a gente dubla game sem imagem. Ah, Tem um ah, ou outro que tem a imagem. Quando tem imagem, a gente dubla igual dublagem normal de qualquer desenho. Quando não tem imagem, a gente só ouve. Então, a gente ouve e faz em seguida. Né? Então, eu não estou vendo. Por exemplo, primeira vez que eu fiz a Caitlyn, do League of Legends, um jogo famoso e tal, eu não sabia detalhes dela. Né? Chegou para eu fazer, e aí eu fiz... Tempos depois é que eu fui ver a imagem dela. Eu fui entender por que ela tem sotaque britânico. Eu fui entender o jeitinho dela. Aí a pessoa da desenvolvedora do game entrou uma vez na gravação para me explicar coisa dela, sobre a vida dela. Aí eu fui... Então, assim, é diferente de dublagem, que você tá lá, né? Como diz um diretor de dublagem, a cena é autoexplicativa. Você tá lá, você tá vendo já. Você tá vendo a personagem, você tá vendo ela, você tá vendo o jeito como ela fala. O game, não. Mas eu demorei a entender uma coisa muito interessante. Quando a pessoa joga, eu não jogo, né? Eu não sou desse que gosto disso. Mas quando a pessoa joga, a pessoa tá com um fone no ouvido, com o olho grudado na tela do computador, né? Sentado ali, geralmente por algumas horas, 1, 2, 3, 4 às vezes, né? Só jogando.
com a sua voz ali, como se fizesse parte da pessoa. Então, conforme eu ia encontrando pessoas que jogam, eu fui vendo, e o modo como elas me recebiam, ou falavam comigo, ou era com uma intimidade muito grande, ou era com uma reverência muito grande. E aí eu demorei a entender que sim, eu ficava horas e horas e horas no ouvido daquela pessoa, como se eu fosse uma amiga muito próxima, como se fosse uma melhor amiga, como se eu fosse a pessoa que faz parte da sua vida. Eu só vou parar de jogar para jantar. Ou então eu jantei e voltei a jogar. E eu fui dormir com a sua voz na cabeça, sabe? E aí eu comecei a ter cuidado, mais cuidado ainda do que eu já tinha na hora de fazer um game, porque eu sabia que a pessoa grudava como se aquilo fizesse parte da vida dela. Mas não é simplesinho, porque a gente também tem que fazer bastante as reações. Então, você imagina, jogos. Jogos geralmente de quê? De luta, de guerra, né? Então, são reações de grito, são reações de luta. Não! Fala alto, gritando. Fazer um pouquinho disso, tudo bem. Mas quando você faz muito, 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 a voz vai embora. E aí, no dia seguinte, você não tem voz para trabalhar. E aí, aconteceu nos últimos anos, talvez, toda vez que chegava e chega um novo jogo para eu fazer, eu sempre pergunto para quem está me convidando, para quem está me chamando, para a produtora, para o diretor, eu pergunto, ela é uma guerreira que vai gritar muito, que tem aquelas coisas de passar horas e horas e horas reagindo, gritando, morrendo, matando. Porque se for de verdade, hoje em dia, eu prefiro não fazer. Eu preciso ter voz todos os dias para gravar as locuções da Globo. Eu não posso ficar rouca. Então, aí o diretor, geralmente, diretora, produtora, diretora, Mabel, essa então não vou fazer. Ou então, não, essa não, dá para você fazer. Eu falei, então, beleza. É um cuidado que eu tive que aprender a ter por causa do meu dia a dia, entendeu? E você tem alguma coisa que você faz ou não faz para ter um cuidado maior com a voz? Tenho. Por exemplo, eu durmo muito. Então, assim, eu não posso dormir só 4 horas, 5 horas, 6 horas. Eu preciso dormir 8 horas. Às vezes até mais. Porque é isso que repõe a minha voz. Eu já entendi. Isso é geral, tá? Não é para qualquer pessoa que trabalha com voz, inclusive para pessoas que nem trabalham com voz. Você pode perceber, sua voz, você tá meio assim, tá meio rouco, tá cansado, tarará, você dorme pra caramba, você acorda, sua voz tá normal. Você precisa descansar o corpo para a voz brilhar. Eu aprendi isso muito lá atrás já. Primeira coisa. Então, eu durmo bastante. Outra coisa, toda vez que eu vou a qualquer show, né? Show, festa, festival, você não vai me ver gritando para conseguir falar com você. Então, meus amigos, a Rayane, que é minha esposa, já sabe que na hora da música alta, eu não vou falar com você. Se você quer conversar, eu vou estar ali para dançar. Ou tô ali para ver o show. Mas se a gente quer conversar, a gente vai se afastar. Eu não vou brigar com a música alta, sabe? Sei que lá. Aí as pessoas põem a mão no ouvido, né? Faz assim para poder... Eu não sou dessas, porque eu não posso, né? E água, 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 água. Quanto mais eu melhoro a quantidade de água que eu tomo por dia, mais eu sei que eu preciso melhorar ainda mais. Então, eu comprei esse copão aqui, por exemplo, para eu lembrar de toda hora tomar água para eu beber mais, porque eu sei que eu preciso cada vez mais. Eu percebo que o meu corpo... Eu já melhorei bastante, mas ainda preciso melhorar muito mais, sabe? E você comentou agora do sotaque britânico. Teve um filme que você fez do Indiana Jones, que a personagem era russa. É verdade que você teve uma coach acompanhando para poder ajudar a chegar no sotaque bacana? Como que foi essa experiência? Isso é muito legal. O cliente pediu, né? Isso acontece bastante quando o cliente pede. E no caso, o cliente do Indiana Jones era ninguém mais, ninguém menos que o Steven Spielberg. Nossa. Então, assim, ele que escolheu as vozes. Até aquele filme, eu nunca tinha dublado aquela atriz, que é a Kate Blanchett. Eu nunca tinha dublado ela. Aí ele pediu o teste. O Spielberg estava ainda filmando o filme e chegaram os testes. E aí eu fiz o teste e ele me escolheu.
E aí ele falou, eu quero para esta personagem que a dubladora tenha uma russa do lado, uma coach russa, ou um homem ou uma mulher, para que ela fale o sotaque russo perfeito em português. Não o sotaque russo do inglês, que ela está ouvindo a Kate. Não, o sotaque russo perfeito em português. E aí, Nix, quando a diretora veio me comunicar, eu falei, olha, eu tenho uma grande mestra de voz, que eu tenho aula toda semana, que é russa, que é a Helena Konstantinovna. Eu posso perguntar para ela se ela pode. Ela falou assim, pelo amor de Deus, sim, liga para ela. Aí eu liguei, a Helena não podia, porque ela dava aula o dia inteiro. Mas ela falou, mas eu tenho uma amiga, Maria, russa também, que mora aqui pertinho, que ela pode fazer isso por você. E aí o estúdio falou com a Maria topou, e a Maria ficou lado a lado comigo, ombro a ombro no estúdio. Então, ela tinha fone, eu tinha o meu fone, ela tinha o fone, e na salinha do lado tinha a diretora e a supervisora. E todo dia, quando terminava a dublagem do dia, a supervisora mandava para o Spielberg e a assistente dele assistir a dublagem para eles falarem, tá bom, não tá bom, refaz, ou não, sabe? E aí, muitas vezes, eu estava lá, a gente ouvia, via a cena, aí eu olhava para Maria e a Maria falava assim, Mabel, Cate Blanchett falar errada. Não falar como Cate Blanchett, falar como eu, falar como Maria. Falei, ai, tá bem, Maria, então tá bem. Aí eu ouvia Cate Blanchett, aí eu olhava para Maria, a Maria falava, falar assim. Aí ela falava, aí eu fazia. Aí a Maria falava, não, não bom, não bom, ainda bom, não bom. Aí eu falava, não, tudo bem, vamos de novo. Aí eu fazia. Aí a Maria fazia assim, né? Tá bom. Aí a diretora falava, não, Mabel, não encaixou a labial perfeita ainda não, vamos de novo. Claro. Aí eu fazia. Aí a Maria falava, fazia assim, a diretora falava, foi. Aí a supervisora falava, não sei, Mabel, querida, eu acho que na primeira a intenção estava mais verdadeira. Vamos de novo? E eu fazia, amore, cada frase, 1, 2, 3, 10 vezes, sem cansar. Tanto que esse filme foi o filme que eu demorei mais para dublar. A gente dublou ele por quase um mês. Isso não acontece na dublagem. Isso não acontece. Porque conforme eu ia fazendo de pedacinho em pedacinho, ia mandando para o Spielberg ver, ele pedia para refazer pedaços, e a Maria do meu lado, e cada vez que eu fazia, a Maria falava, a diretora falava, a Cristina falava, era uma... Então, assim, foi um desafio enorme, foi maravilhoso. O que eu aprendi, não só de fazer sotaque russo, mas de tudo, de disciplina, de estar disponível para o trabalho, e de entender. E eu falo muito isso para os dubladores, porque tem muito dublador que está aqui, que vai ver, que está me ouvindo, que sabe que tem muita preguiça dentro do estúdio e que acha que fez uma vez, 2 vezes e tá bom. Mas saiba que se você fizer de novo e com mais cuidado e ouvir melhor e ouvir a opinião de quem está dirigindo você, talvez você consiga melhorar muito mais. E eu entendi isso nesse trabalho. Porque conforme eu fazia 1, 10, 5 milhões de vezes, cada vez mais eu ia encaixando e ia ficando melhor. Entendeu? Então, assim, é um trabalho artesanal. Foi um trabalho artesanal. É um trabalho artesanal. Foi delicioso. Difícil pra cacete, mas delicioso. O filme é Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Exato. Confiram. Aí vocês vão poder Exato. ver o trabalho da Mabel. E tem algum trabalho que é o seu queridinho ou que você acha que é o motivo das pessoas mais te reconhecerem? Você também foi Princesa Leia, né, em Guerra das Estrelas, a Jessie de Toy Story. Tem algum assim que as pessoas são mais apaixonadas ou que você gostou de fazer ou do resultado final? Eu acho que as pessoas são mais apaixonadas. São duas, assim. A grande galera que é muito fã de Star Wars, né? Então, Princesa Leia, para quem é fã de Star Wars, é a preferida. E para quem não é tão fã de Star Wars assim, é Eu, a Patroa e as Crianças, que virou uma coisa no Brasil. Igual Todo Mundo Odeia a Cris, né? O Brasil elegeu como a série que nos representa, que representa a família brasileira, né? Eu, Patroa e as Crianças e Eu, Todo Mundo Odeia a Cris, o Brasil escolheu. Então, assim, eu acho que o queridinho do Brasil, a queridinha das minhas, acho que é a Patroa e as Crianças. Agora, eu não consigo dizer, assim, a mais queridinha, porque com cada uma, conforme a gente vai conversando, você percebe, com cada uma eu aprendi alguma coisa, né? Com a Patroa e as Crianças eu aprendi comédia, com o Indiana Jones, a Caveira de Cristal, eu aprendi o poder de... A gente pode melhorar quando a gente acha que já tá bom.
Você pode fazer Aham. muito melhor, acredita. Se você ficar aprofundar, você pode melhorar muito mais. Então, aprendi isso na caveira, fazendo esse Indiana Jones. Com a Mini, eu voltei a ter a responsabilidade que eu tenho como mãe. E aí Aham. é como se eu virasse mãe de todo o Brasil, porque eu tenho um cuidado absurdo que eu falo quando eu falo pela Mini, porque eu sei que são crianças pequenas que vão ouvir. E muitas vezes a mãe está do lado, mas muitas vezes a mãe não está. E a criança está absorvendo aquele conhecimento né, sem saber. Então, por exemplo, uma vez veio no texto da Mini, nesses Aham. mais de 10 anos dublando a Mini, você imagina, várias pessoas já me dirigiram na Mini, vários textos foram traduzidos por vários tradutores, Aham. né? Então, cabe a mim, que faço a Mini há tanto tempo, cuidar para falar do jeitinho que ela fala, o jeitinho dela, Sim. as coisinhas que só ela fala, as gírias que só ela fala. O tradutor não sabe disso. Quem sabe sou Aham. eu que faço há muito tempo. Exatamente. Há mais de 10 anos. Exato. E o diretor também não sabe, Aham. porque nesses anos todos já me dirigiu mais de 20 pessoas, muito mais de 20 pessoas. Então, assim, e uma vez veio no texto para a Mini falava alguma coisa, eu não me lembro qual era a expressão em inglês, mas o tradutor traduziu como até o talo. Vai, Mickey, até o talo. É, não, não, Eu não, lembro não de ficar combina, tem a ver. chocada, a diretora na Aham. época chocada, ela queria reclamar com a tradutora e tal. Eu falei, amor, se você quiser e tal, porque você está dirigindo, tudo bem, mas eu nem acho que seja válido. Vamos cuidar daqui. Então, assim, eu sei a responsabilidade que eu tenho, eu não me lembro Sim. o que foi que eu coloquei, mas é isso. Às vezes eu deixo palavras um pouquinho mais difíceis na Mini, porque eu sei que a menininha, o menininho que ouvi, vai entender o significado daquela palavra no contexto da cena, ou se essa criança não entender, ela vai perguntar: mãe, o que é conformidade? Né? Porque a Mini falou. Então, eu tenho muito, então, assim, com a Mini eu aprendo isso, eu tomo conta do que eu faço por conta das crianças. Então, com cada uma, amore, é porque, na verdade, quando eu paro para pensar, é que eu gosto muito de dublar. Essa é a verdade. Aham. Então, eu não faço nada assim, é só mais um, Aham. sabe? Mesmo na época em que eu trabalhava enlouquecidamente 14 horas por dia, que não é mais minha realidade, Uhum. mesmo nessa época, eu nunca trabalhei com é só mais um. Eu Aham. realmente. E essa é a diferença, eu acho, que as pessoas percebem, sabe? Sim, sim. E, Mabel, não tem como deixar de mencionar que também já tem uns 10 anos, né? Que você é a voz da Globo, né? Em todas as chamadas da Globo, a gente escuta a sua voz. E assim, você foi a primeira locutora na TV aberta e numa emissora que é a maior do país há quase 6 décadas. É. Eu queria perguntar como é essa responsabilidade de representatividade, como que você ganhou, né, esse grande trabalho e como que é fazer ele? Essa representatividade, na época, já quando eu entrei, eu já senti esse peso, que não é um peso ruim, é um Sim. presente, mas eu já senti esse peso quando eu entrei, porque, na verdade, eu fiz teste, foi teste, através de teste. Aham. E aí eu lembro que várias mulheres fizeram teste, dubladoras e locutoras. Aham. Locutoras que não eram dubladoras e dubladoras que não eram locutoras. E como eu, dubladoras que já eram locutoras. Então, assim, Aham. teve de tudo. Foi um grande teste. Mas eu não sei com quantas foram, eu não sei quem concorreu. Cada vez me chegava no e-mail, grava agora essa frase, grava agora esse texto. E eu ia gravando e mandando, gravando e mandando. E eu não sabia nem para que era. Olha que curioso. Aí, uma vez, depois de um tempo, o cara que ficava me mandando os testes me ligou e falou: agora eu vou te contar por que que é e tal. É para uma novela, é para chamadas de uma novela, mas é só até a novela estrear, tá? Não vai continuar, não. É só até a novela estrear. É uma novela das 6, chamada Joia Rara, e agora ficou você e mais uma. Então a gente quer fazer esse último teste aqui na emissora. Você pode vir Uhum. aqui? Falei, claro. Então lá fui eu, fiz o teste na emissora. Até hoje eu nem sei quem é que estava comigo junto. E aí, depois de um tempo, eu descobri que eu tinha sido a aprovada para fazer as chamadas dessa novela só até a novela estrear. Aham. Beleza. Fiquei felicíssima. Era um contrato temporário.
bem curtinho, só até a novela estrear. Então, quando a novela estreou, me chamaram e falaram, Mabel, você topa fazer chamadas da novela até o final da novela? A resposta foi muito positiva. Por mais que muita gente tenha estranhado, e muita gente estranhou, né? Só tinha aquela voz de sempre, que é a voz do Dirceu, que está até lá, que está até hoje lá, meu querido Dirceu. Mesmo tendo muita gente que estranhou, muita gente gostou. E a Globo achou que encaixou muito a minha voz naquela novela, né? Falei, claro que eu topo, vamos embora. E aí eu comecei a fazer para a novela toda. Quando chegou mais ou menos no meio da novela, eles começaram a testar que eu fizesse a chamada para várias coisas. Então, eu fiz para a TV Globinho, eu fazia para futebol, Supercine, tudo que você possa imaginar eu fazia porque eles estavam me testando. E aí, quando a novela estava chegando no final, eles chegaram para mim e falaram, a gente tem uma proposta, a gente gostaria que você fosse a locutora também da casa e não mais só para a novela. Você topa? E aí é isso. Eu entrei e aí tô lá até hoje, assim como o Dirceu, que é a voz clássica, que tá lá até hoje também. E logo em seguida entrou o Mackay de Lisita, que também é dublador, que é maravilhoso, meu amigo, e que é a outra voz. Então, somos três, né? O Dirceu, que é aquela voz que você conhece de uma vida inteira, eu e o Dirceu. Agora, olha que curioso. Lá atrás, eu falei, teve gente que estranhou muito, né? Que chegava para mim, várias pessoas chegavam para mim, dubladores, conhecidos, amigos. Mabel, assim, a gente é amigo, então eu vou te falar, eu não tô gostando de ter sua voz na Globo, não. Que isso? Mas assim, pá! Aí eu lembro, eu falava, tá bem, tá tudo certo. Aí, por que você faz daquele jeito? Por que você usa aquele tom? Por que eu falo? Porque eu sou dirigida por eles. Eu faço exatamente o que eles mandam. Eles têm uma ideia pré-concebida do que é a novela e do que eles querem. Então, assim, eu faço exatamente o que eles pedem. Por isso eu fui aprovada. Então, assim, se você gosta ou não gosta, tudo bem, paciência. Eu estou fazendo o melhor, sendo dirigidas pelos diretores deles. E tá tudo certo. Com o tempo, isso foi parando. As pessoas foram parando de me abordar e falar, eu não gosto de você na Globo, sabe? Aí, mas olha que, eu já tô lá há 10 anos. Semana passada, chegou aqui um direct para mim, aqui no Instagram, uma pessoa que eu não conheço, falou assim, oi, Mabel, muito prazer, meu nome é fulano. Você é uma excelente dubladora, parabéns. Mas uma porcaria de locutora na Globo, que horror. Que isso? Gente, mas que coisa, hein? Assim, ok, é a opinião dele, não precisava ter me dito isso. Eu não aceitei, eu só deletei, tá tudo certo. Mas olha que louco, né? Muito Tem gente sem para tudo. noção, né? Tem gente para tudo. Assim, em vez Assim, ele pode ter da a opinião internet falando dele, tá tudo positivo, certo. Ele não gostar. Mas para que vir falar comigo de maneira tão agressiva? tão Né? agressivo. Não, totalmente desnecessário. Em Enfim, vez de é só usar a para te internet contar para coisas boas. que isso acontece. Gente, muito sem noção. Eu lembro, assim, que quando a sua voz começou, a repercussão foi muito positiva. Eu lembro. E eu acho, assim, maravilhoso a sua voz ali de verdade. Muito, assim, convidativo mesmo. E quando você pesquisa, tem um vídeo, por exemplo, no YouTube, que eu até repostei nos stories, que é uma chamada que você fez na novela A Vida da Gente, e que tem uma participação sua. E os comentários são super positivos. As pessoas lembram da sua voz em outros projetos, outras participações em novelas, das chamadas. Então, assim, né? Eu não entendo algumas coisas, mas tem bastante positivo também. Não, e é isso, tá tudo certo. Todo mundo tem o direito de ter a sua própria opinião, seus próprios gostos, está tudo certo. A única questão que eu te contei é para mostrar como a internet é meio terra de ninguém. As pessoas se sentem à vontade para vir falar o que querem. Eu não perguntei a opinião dessa pessoa e ele não precisava ser tão violento e tão agressivo. Enfim, é muito louco, é ser humano, gente. Ser humano. Como diz meu grande amigo Percy, dublador, ser humano, ser humano, ser humano. E engraçado porque, assim, antes de você fazer a locução na Globo, não sei se eu tô errado, a sua voz já estava presente em Cacete Planeta, Sítio do Capão Amarelo, Fantástico, não é? Eu já fazia Você não era uma bastante. voz conhecida. Eu já fazia bastante coisa lá dentro da Globo, quando precisava de uma voz, né? Precisava de uma voz para um bichinho no Sítio do Pica-Pau Amarelo,
precisava de vozes femininas, que o Cacete Planeta sempre usava vozes Sim, femininas. sim. Fantástico, alguma reportagem especial. Então, eu já fazia. Não era um lugar estranho para mim. Só que quando eu fazia essas vozes, a gente fazia lá no Projac, que hoje em dia chamam de Estúdios Globo, né? Eu ia lá no Projac. Quando veio a questão de ser a locutora, tudo era dentro da emissora, que era no Jardim Botânico, onde era gravado o Jornal Nacional. Então, era como se fosse outra parte da Rede Globo. Então, todo mundo que eu trabalhei ou que eu conhecia fazendo essas vozes desses outros programas, não era ninguém lá de dentro da emissora. Então, quando eu falo que eu fiz aquele monte de teste, que eu fui dirigida por outras pessoas, eram pessoas que não me conheciam e que eu não conhecia. Era realmente uma novidade, porque é como se fossem duas empresas dentro da mesma, sabe? E como que a locução chegou na sua vida? Foi bem natural, assim? Você já tinha feito algumas outras coisas? Na verdade, a locução, eu ensino muito isso para os meus alunos, conto isso para as pessoas. A locução chega na vida de um dublador sem pedir licença. Porque uma vez que você é dublador e você está no mercado, o mercado, as produtoras, as pessoas, elas entendem que você também é locutor. Você é ator de voz, você também é locutor, né? Você faz programa de Discovery, você faz narração, você também é locutor, né? As pessoas entendem isso. Então, eu lembro que a primeira locução, que eu não lembro agora para qual que foi, eu não fui atrás da locução. Alguém me falou, Mabel, tá rolando um teste, não sei o que lá, manda a sua voz, ou então vai lá fazer. Eu não me lembro exatamente o que foi. A outra vez foi tipo assim, te indiquei para uma coisa para o Shopping da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Vê se a produtora vai te ligar. Eu nunca tinha feito. Eu falava, tá bem. Então, e ninguém nunca chegou para mim e perguntou, ai, peraí, meu gatinho tá atrás de alguma coisa, ele passou correndo aqui. Eu sempre fico de olho para ver se eles não vão, sabe, acontecer algum acidente. Eu lembro que eu não mostrava para a pessoa que eu não tinha experiência como locutora. Eu ia e fazia o teste. Eu ia e mandava a voz. Mas eu não mostrava para a pessoa que eu não tinha experiência. Então, provavelmente, muita coisa eu não peguei porque eu não tinha experiência. Mas muita coisa eu peguei mesmo sem ter experiência. Então, quando a Globo me chamou e tal, eu já tinha feito muita coisa de locução nesse lugar. Alguém que me chamava, alguém que conhece. A Mabel é dubladora? Chama ela também. Ou então, um amigo ator que eu tinha conhecido no teatro, ia fazer alguma coisa de locução, precisava de uma voz. Aquela menina que faz peça comigo, que é dubladora. Aí chamava, entendeu? Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Quando você é dublador, vai estudar locução também. Porque a locução vai entrar na sua vida, naturalmente. Você tem que estar preparado, preparada. Se você não quiser, tudo bem, você diz não e não precisa se preparar e tal. Mas se você quiser, naturalmente isso vai entrar na sua vida. Então, se prepare para que você consiga pegar os testes, pegar os trabalhos e tal. E hoje você tem um curso de dublagem também, não é isso? Então, eu dei aula, a vida inteira eu dei aula de dublagem. Mal comecei a dublar, já comecei a dar aula de dublagem e não parei mais. Então, quase que o mesmo tempo que eu tenho de dublar como dubladora, eu tenho como professora de dublagem. Mas agora eu parei de dar aula de dublagem. Eu criei, junto com a Rayane, que é minha esposa e sócia, a Sociedade Brasileira de Dublagem, que foi a maior escola de dublagem do país, ainda é. Os nossos cursos online estão vendendo ainda, então se você quiser, me manda um direct que eu te mando os links, mas eu não dou mais aula de dublagem, nem presencial e nem online. Agora o que eu estou montando, e vai sair muito em breve, é o meu curso de comunicação, porque é o que faz mais sentido para mim nesse momento, porque é o que eu estou entendendo que as pessoas estão precisando e me pedindo, está grande. Então, agora eu e Rayane estamos montando, criando e montando, e muito em breve vai rolar o meu curso de comunicação aí. E da sua esposa também faz parte desse mundo artístico de dublagem. Ela é tradutora? Qual que é ela é dubladora? Ela começou assim, ela começou como minha aluna de dublagem, porque eu te falei, eu dava aula de dublagem a vida inteira, e ela já era tradutora. E aí, enquanto minha aluna, sabendo que ela era tradutora, eu, quando precisava, eu já dirigia dublagem, era diretora de dublagem já há bastante tempo, eu pedia a ela algumas coisas e ela traduzia para mim. Quando ela já não era mais a minha aluna, a gente começou a namorar. E aí, depois a gente casou.
E aí ela teve a brilhante ideia, ela é muito visionária, ela é muito Aham, inteligente e ela é muito... aprendeu tudo sobre marketing digital. aham. E ela falou, vamos fazer... Chega de dar aula para outras pessoas, faz o seu próprio curso. Você dá aula há quase 20 anos na época, né? Para Uhum, outras pessoas, outras escolas. Não faz sentido, vamos dar aula para você mesma. E aí a aham, gente abriu a Sociedade Brasileira de Dublagem. O nosso primeiro curso foi um curso online, chamado Profissão Tradutor para Dublagem, para formar profissionais que falam uma segunda língua em tradutores para dublagem. Esse curso está à venda até hoje. Depois eu criei o meu próprio curso de dublagem online. Depois eu comecei a fazer aulas online e presenciais, Rio, São Paulo. Aí a minha filha Luísa, que é uma senhora maravilhosa, atriz, artista e dubladora, começou a dar aula para a gente também. Enfim. E hoje em dia a gente não tem mais aula presencial, temos os cursos gravados e é isso. aham. Isso de tradução é importante a gente mencionar também, porque não é só traduzir, tem toda uma versão brasileira, né? Não é, Nossa. né, não é tão simples quanto parece, né? As pessoas não fazem ideia. Eu sempre falo, não é tradução simultânea, senão seria Aham, tradução simultânea Herbert Richards. E não era isso, né? Era versão brasileira Herbert Richards. Porque uma vez que está traduzido, aquele script vai para o estúdio, para nós, aham, dubladores, falarmos ele. Mas a gente vai adaptar o quanto for necessário para poder encaixar no lip sync, para poder ficar falando naturalmente. Aquela personagem não fala desse jeito, como é que ela falaria? Qual é a gíria que uhum. eu vou botar aqui? Como é que eu vou adaptar essa piada? As pessoas não fazem ideia do trabalho que nós temos dentro de estúdio fazendo a adaptação. E o tradutor para dublagem, ele tem que saber disso. Aham, Quando ele tem que fazer um curso, eu já sou tradutor. Eu já falo inglês muito bem. Eu já falo espanhol muito bem. OK, mas você tem que entender o que é tradução para dublagem. Você vai criar um texto vivo que vai para a boca de atores. É diferente de traduzir um manual, é diferente de traduzir um livro. O buraco é muito mais embaixo, é outra história. Por isso a gente criou o curso e é um curso aham, genial, assim. É um curso que tem a minha experiência de dubladora e diretora de dublagem e a experiência da Rayane de tradução. Então juntou as duas coisas, assim, é um curso aham. primoroso. Mabel, olha, eu não quero mais tomar seu tempo. Eu quero te agradecer muito mesmo. Foi uma honra poder bater esse papo aqui com você. Você é uma, né, uma atriz, uma dubladora incrível, fantástica. Sua voz é linda, tá presente assim na nossa vida, né? A gente liga agora na Globo ou a gente assiste uma série que ama, como Eu, Patroa e as Crianças, um desenho animado, assim. Então eu quero te agradecer muito por ter assim, né, separado um pouquinho do seu tempo para poder bater esse papo com a gente. Agradecer quem está nos assistindo também e perguntar como que a gente faz para poder acompanhar a sua carreira, como que a gente te encontra e se você tem uma mensagem final para quem está assistindo a gente agora. Boa, obrigada pelo convite. Você foi muito fofo, muito respeitoso Imagina. desde o início. É um prazer. Me achem, como me acha? Me acha aqui, né, no Aham, Instagram, Mabel César. Me acha lá no YouTube, Sociedade Brasileira de Dublagem. Tem muitos vídeos incríveis, divertidos, de conteúdo, de brincadeira sobre dublagem. Comigo, com a Rayane, com a Luísa, com muita gente, com dubladores, entrevistas. É assim, se você não conhece o canal da Sociedade Brasileira de Dublagem, mesmo que ele esteja parado já agora nos últimos meses, é um compilado genial, eu te convido. Tô no LinkedIn para coisas profissionais, então aham. se você é empresário, quer palestra, alguma coisa, pode ser através do LinkedIn também, ou através aqui do Instagram. E o que eu posso dizer como uma mensagem? Eu acho que aquilo que eu falei no início, né, que na dublagem não ficam os melhores, ficam os mais persistentes, eu acho que isso serve para a vida. Então, quando você tem um objetivo, seja ele qual for, se curar de uma doença, conseguir mudar de carreira, conseguir começar uma carreira, conseguir conquistar alguém, conseguir emagrecer, conseguir engordar, qualquer que seja o seu objetivo. Eu já entendi nesses anos todos de vida, eu me formei coach, eu faço muita terapia, eu entendi que o poder da persistência é maior que qualquer coisa. Muitas vezes a pessoa, imagina que isso aqui é um solo, e aqui é uma sementinha que está germinando, né? Aí a sementinha está lá embaixo. Aí ela vai subindo, 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 subindo. Aí quando ela está já quase furando a terra, você vai e desiste. Você está cansado, né? Já tem tanto tempo que você está tentando e você não consegue, você desiste. Aí a sementinha volta, volta.
Quando, na verdade, se você tivesse insistido um pouco mais, ela estaria furando e você conseguiria seu objetivo. Então, quando você estiver muito cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Dá um tempo, dá uma descansada, seja acolhido por quem ama você, depois pega fôlego e volta. Se esse objetivo é o objetivo que você de fato quer na vida, seja ele qual for, ele é seu por direito. Só você vai sonhar o seu sonho. Ninguém mais. É você que tem que lutar por ele, seja o sonho que for, como eu falei, se curar de uma doença, conseguir mudar de carreira, conseguir um objetivo, enfim. Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Mabel, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Todo sucesso do mundo. Amém. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente assistindo. Eu vou salvar a live também lá no YouTube, talvez seja mais prático para quem quiser Boa. rever ou quiser assistir também. Eu te encaminho o link. Boa. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigada, foi um prazer. Beijo, gente que acompanhou, todo mundo que acompanhou. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Até a próxima, Mabel. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.